Bom dia, pessoal. Agora a gente vai começar a analisar como que as forças agem quando, por exemplo, eu estou numa estrada retilínea e daqui a pouco tem, por exemplo, uma baixada, tá? A gente sabe que isso aqui dá uma sensação muito ruim pra gente, né? Daqui a pouco lá na frente essa curva começa a fazer esse movimento aqui, tá certo? Bom, a grande questão é, vamos lá pensar nisso aqui. Eu vou desenhar o meu carro nesse ponto aqui, tá? Vou desenhar o meu carro nesse ponto aqui, vou desenhar o meu carro nesse ponto aqui, tá ok? Bom, nesse caso aqui, eu vou ter a minha força gravitacional. A força gravitacional de lá para cá, ela não muda, certo? E a força gravitacional de lá para cá, ela também não muda. A nossa intenção aqui é fazer com que, ao longo do trajeto, o nosso carro mantenha o contato com o solo. Então, por exemplo, aqui eu vou ter a força normal, aqui eu vou ter a força normal, aqui eu vou ter a força normal, certo? Pois bem, agora vamos parar e analisar da seguinte maneira. Nesse caso aqui, o carro não está nem subindo nem descendo, tá? Então, a força normal é exatamente igual à força gravitacional. Acabou a conversa, não tem nem o que discutir. Nesse caso aqui, se a gente dá uma olhada, eu tenho uma curva. Bom, se eu tenho uma curva, eu tenho que ter força centrípeta. Onde que está o centro da minha curva? O centro da minha curva está aqui. Então quer dizer que a minha força centrípeta tem que estar para lá. Bom, se aqui a minha força resultante era zero, aqui já não pode ser mais. Tá? Então, o que acontece aqui? O que acontece aqui é que a minha força centrípeta, que é massa vezes a velocidade ao quadrado sobre R, ela vai ser a força normal menos a força gravitacional. Tá? Então quer dizer que a força normal, aquela força que está empurrando a gente para cima, tá? Ela vai ser maior do que a força que está empurrando para baixo. Ok? Bom, quando eu chego nesse outro extremo aqui, para onde é que está a minha curva? Assim, o fato da minha curva estar para cá, e aqui está o centro da minha circunferência, faz com que exista a necessidade de eu ter uma força centrípeta para cá. Ou seja, da mesma razão que eu tenho ali, força centrípeta é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre raio, e essa força centrípeta aqui faz com que a força gravitacional tenha que ser maior do que a força normal. Então a força gravitacional menos a força normal vão me fornecer a força centrípeta. Tá certo? Então, nesse caso aqui, a força normal ela é maior do que a gravitacional, então você vai se sentir mais pesado. Nesse caso aqui, a gravitacional é maior do que a força normal, vai te dar aquele frio na barriga, tá certo? Exatamente igual aqueles problemas do elevador, tá ok? Bom, e o outro problema clássico que a gente tem aqui é o problema do looping, tá? Então, o que é o looping? O looping é aquela situação onde o carro vem, vai fazer um looping e vai passar, tá ok? Bom, vamos lembrar que ao longo de todo o trajeto, eu vou ter que ter uma força centrípeta voltada para o centro da circunferência, ok? Bom, então, por exemplo, vamos desenhar o meu carro aqui, tá? O meu carro aqui, para onde é que está a força-peso? Força-peso está para cá, força gravitacional, né? Tá? E quem é que está fazendo o papel de força centrípeta aqui? A força normal. É a força que o apoio faz sobre o corpo, tá certo?
Bom, mas da onde que surge essa força normal? Vamos lembrar que quando o objeto está fazendo uma curva, a tendência dele é ser lançado para fora da curva. Se ele vai ser lançado para fora da curva, tá? Alguma força precisa sustentar ele para cá. Nesse caso, a força normal. Bom, vamos desenhar o meu carro aqui em cima, tá? Bom, ele vai ter que ter alguma força que vai fazer o papel de força gravitacional, de força centrípeta. Bom, já sabemos que ali a força gravitacional é para cá, certo? Bom, mas vamos pensar numa situação real. Se eu estou entrando com uma velocidade cada vez mais alta, tá? Além da força gravitacional, eu vou ter também a força normal. Porque ninguém quer chegar lá em cima e correr o risco de cair do looping, tá? Mas existe aquelas questões que perguntam, tá, mas eu vou diminuindo a velocidade. Bom, quanto mais eu diminuo a velocidade, tá, menor vai ser essa força normal, tá? E aí vem aquela pergunta, bom, qual é a menor velocidade possível para que eu consiga completar o looping sem cair? Bom, se eu quero completar o looping sem cair, quem é que vai fazer o papel de força centrípeta? Que é mv² sobre r. Quem vai fazer o papel de força centrípeta é a força peso. Então, massa vezes gravidade é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre raio. Novamente, se eu garantir que a velocidade de um carro ou de um caminhão ele chegue lá em cima daquela curva, aqui em cima, né, nesse ponto mais alto do meu looping, com essa velocidade aqui, tá tudo tranquilo. Então, a minha velocidade mínima, que ele tem que chegar aqui em cima para completar o looping, tá, vai ser a raiz quadrada de g vezes r, tá certo? E é exatamente isso que ele vai pedir que a gente raciocine lá no problema 6.04, que está na página 135. O problema 6.04, que está na página 135, tá? Ele vai exatamente nos perguntar, supondo que o looping seja um círculo de raio, 2,7 metros, qual é a menor velocidade, então a velocidade mínima que ele tem que passar lá em cima, tá? Para conseguir manter o contato com a pista e não cair, tá ok? Então é aquilo que a gente acabou de ver, né? A velocidade mínima vai ser a raiz quadrada de r vezes g, ou g vezes r, tanto faz, né? Então o raio 2,7, a aceleração gravitacional 9,8. Isso faz com que a velocidade mínima que ele tem que chegar lá em cima é de 5,1 metros por segundo. Tá certo, pessoal? Então, quando você for analisar essas curvas, tá, precisa saber para onde que está o raio. Para onde que está o raio de curvatura, para lá eu tenho que ter aceleração centrípeta. Então, quem é que vai fazer o papel de força centrípeta para ter aquela aceleração centrípeta? Essa é a preocupação que você deve ter na hora de você resolver esses problemas. Tá certo, pessoal? Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.